Violência, morte, luta e resistência. Essa é a história dos índios no Brasil desde a colonização em 1500 até os dias de hoje. Dos 3 milhões de indígenas espalhados pelo território brasileiro antes da chegada dos portugueses, existem pouco mais de 300 mil nas contas do IBGE. As reservas indígenas ocupam apenas 11% do país e ainda assim são constantemente ameaçadas por invasores. Em algumas regiões do país, esse desrespeito tem levado até mesmo ao extermínio dessas populações. Olá, 19 de abril é Dia do Índio, dia de comemoração, dia de luta. Essa luta é o tema do Interesse Público de hoje, que vai mostrar o trabalho do Ministério Público Federal para garantir os direitos e a sobrevivência dos povos indígenas no Brasil. E você vai ver também. De olho na telinha, Chavantes acompanham a exibição do documentário Marauá-Tsadi, o Resgate da Terra, produzido pelo Ministério Público Federal. Em Brasília, o debate é sobre direitos indígenas. A luta contra a discriminação e a valorização dos povos indígenas encontra um lugar muito especial, muito delicado e que nós estamos valorizando muito de perto. Em Mato Grosso do Sul, populações indígenas pedem direito à participação na escolha de gestores públicos. Uma entrevista com o Procurador Regional da República, Felício Pontes Júnior. E ainda, MPF pede embargo de reservatório de rejeitos tóxicos em Barcarena, no Pará. Estudos apontam contaminação da água e do ar. É o que você acompanha a partir de agora aqui no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. A história dos Chavantes de Marauá-Tsadi é daquelas que despertam na gente tristeza e, ao mesmo tempo, grande admiração. Tiveram suas terras vendidas, muitos morreram assassinados, depois foram escravizados e, por fim, removidos à força de seu território. Por anos, foram discriminados por onde passavam, até mesmo por outras etnias chavantes, até conseguirem, depois de muita luta, retornar para seu território original. A luta do Ministério Público Federal em defesa dessa comunidade se transformou em um documentário. Marauá-Tsadi, o Resgate da Terra, produção que foi exibida em primeira mão na aldeia. Veja na reportagem de Ângela Schaffer. Depois de 48 anos longe de sua área de ocupação tradicional, aos poucos a comunidade se reconstrói. Hoje na aldeia já tem energia elétrica e muitos benefícios chegaram. Tem a escola, tem posto de saúde, estrada, temos gado, temos plantação. O povo chavante de Marauá-Tsadi viveu muitos conflitos até a retomada da terra. Eles foram removidos do território em 1966, retirados à força e dizimados ao longo dos anos, vítimas de confrontos e surtos de doenças. A história de luta motivou um documentário realizado na comunidade pelo Ministério Público Federal. E eles foram os primeiros a assistir. O povo chavante retomou a terra efetivamente em 2014, mas encontrou grandes desafios por aqui. O desmatamento, a área de caça e pesca que tinha sumido e uma comunidade inteira para reconstruir. Para frente a gente vai fazer reflorestamento para de volta de animais e de vegetação também. O Ministério Público Federal ajuizou uma ação contra a União, o Estado de Mato Grosso e 3 herdeiros da fazenda Suyamiçu por violarem os direitos dos povos chavantes durante a ditadura. Além da retomada das terras de origem, o órgão ainda pediu indenização de mais de 100 milhões de reais e um pedido público de desculpas à comunidade. Além da desculpa, além da construção de lugares de memória que garantam que as futuras gerações efetivamente conheçam essa história
conheça a gravidade dos direitos que foram violados aqui e tentando construir uma sociedade mais justa em que esse tipo de violação não ocorra mais, a gente pediu também que as dificuldades que essa comunidade enfrenta hoje também tenham uma atenção especial do governo, né? Um reforço de atenção do governo. Depois da luta, uma nova história é reescrita. A comunidade, que recomeçou com pouco mais de 260 índios, já tem mais de 1000 na aldeia. Vai acreditar sim, porque a gente quer progredir, né? Quando eu vejo crianças, eu fico muito feliz. Assim, em ver crianças brincando, que são da família. O único sobrevivente da minha família sou eu. Mas está se expandindo uma nova geração da minha família. E a repórter do Interesse Público, Érica Picelli, esteve no território Marauatsed durante alguns dias para a produção desse documentário e vivenciou um pouco mais da rotina dos Chavantes. Érica, compartilha com a gente como foi essa experiência por lá. Eliane, é um prazer estar aqui e poder falar desse trabalho maravilhoso, né? Que realmente foi uma experiência fantástica, tanto para mim quanto a equipe. Nós pudemos conhecer mais de perto esse povo que tem uma história de sofrimento muito forte. Eles foram arrancados do território original deles, passaram por muitos desafios e se mantêm hoje forte no território original deles, buscando o direito de ter direito às políticas públicas e sociais, claro, com muito apoio do MPF, e tentando resgatar principalmente as raízes culturais que infelizmente foram perdidas durante esses anos. Vamos ver um pouquinho do documentário? Vamos! Com a chegada dos brancos, houve morte. Daí eu vi a minha família, a minha mulher, meus irmãos, todos doentes, morreram. Então eu vi e eu chorei. Foi um processo de violência de anos, de várias maneiras. Então, eles mantiveram uma altivez de uma organização, uma capacidade de organização muito grande. Se contando toda essa história assim direta para os mais jovens, eles conhecerão, se abraçarão com a causa, com o sofrimento que nós temos, para que eles tenham uma vida melhor aqui nesta terra. Érica, realmente essa história é muito emocionante e o documentário está imperdível. Parabéns. Obrigada em meu nome, de toda a equipe. Eu deixo o convite aqui para todo mundo assistir e curtir esse super documentário. Marauatsed, o Resgate da Terra, é exibido pela TV Justiça e também está disponível na íntegra no canal do MPF no YouTube. Anote aí, youtube.com/canal MPF. Bom, mas a história do povo Chavante se repete em várias etnias espalhadas pelo país. Todos tiveram as terras invadidas, riquezas saqueadas e, em muitos casos, populações inteiras dizimadas. Por conta desse triste histórico, representantes de vários setores da sociedade se reuniram em Brasília para debater os direitos indígenas no Brasil. A repórter Madeleine Machado acompanhou. O índio, a terra, a cultura e a identidade é uma coisa só. Mas esta terra está cada dia mais difícil. Mesmo aqueles que já conquistaram correm o risco de perder. Isso porque as invasões de madeireiros, garimpeiros ilegais e obras como hidrelétricas ameaçam a permanência dos indígenas. O rio está sujo, e o Mucajaí também está cheio de balsa, e rio sujo, o peixe. Moradores na beira do rio já não estão preocupados. E eles estão por todo o Brasil. Segundo dados preliminares do Censo Demográfico realizado pelo IBGE, em 2010 a população indígena era de cerca de 818 mil indígenas. Desse total, aproximadamente 502 mil viviam na zona rural e 315 mil nas áreas urbanas. Mas mesmo não sendo um número pequeno, o desrespeito e a intolerância fazem parte do dia a dia desses povos. Os índios circulam, andam
por suas aldeias, na cidade, interage com os outros cidadãos brasileiros, e o que mais nós queremos é respeito, tolerância à diversidade cultural. Pensando na necessidade de preservar esses direitos, o Ministério Público realizou, em parceria com a Escola Superior do MPF, um amplo debate sobre as questões que envolvem os povos indígenas. São temas atuais, mas não são temas inéditos. Eles são temas antigos, problemas crônicos que dizem respeito à identidade, à cultura, à educação, à autodeterminação dos povos indígenas no Brasil. Os desafios dos indígenas vão além da demarcação de terras. A situação dos índios em áreas urbanas, a mobilidade indígena em espaços transfronteiriços, a exploração de mão de obra e o tráfico de pessoas fazem parte do dia a dia desses povos, que ainda precisam ser amplamente discutidos. Durante o evento, a Procuradora-Geral da República ressaltou a importância do trabalho realizado pela 6ª Câmara do Ministério Público Federal, que trata das populações indígenas e comunidades tradicionais. Nessa nossa gestão, a defesa de direitos humanos, a luta contra a discriminação e a valorização dos povos indígenas encontra um lugar muito especial, muito delicado e que nós estamos valorizando muito de perto. A nossa Constituição garante à população o acesso a vários serviços essenciais, entre eles a educação. A história que você vai ver agora mostra o trabalho do Ministério Público em Aquidauana, Mato Grosso do Sul, que busca garantir que os indígenas sejam ouvidos pelas escolas da região durante a tomada de decisão. O MPF busca um acordo entre a Prefeitura e lideranças indígenas para garantir a eles o direito de escolha de gestores públicos. A Escola Municipal Indígena General Rondon é o coração da comunidade terena. Aqui estudam 350 crianças de toda a região. Mas para eles, o ano letivo começou para valer na última semana. As salas estavam fechadas por causa de um impasse entre a prefeitura e a liderança. Em fevereiro, o município indicou uma nova diretora para a escola. A comunidade não aceitou. Esse movimento que nós tivemos durante esse período em que não teve aula foi realmente em busca da nossa autonomia como sendo indígenas. Enquanto as salas ficaram fechadas, um grupo de alunos continuou tendo aulas. Elas eram ministradas aqui no pátio. E esse foi o espaço de aprendizagem por pelo menos 2 semanas. As crianças vieram, estudaram bastante, trabalhamos com a leitura deles, com a parte da gramática e outras atividades que nós trabalhamos com eles, com grupo, né, com algumas dinâmicas também. Era bom, a gente estudava sobre matemática. A comunidade terena vive na aldeia Bananal há mais de 100 anos. Ela fica no distrito de Taunay, a cerca de 40 quilômetros de Aquidauana. Por ocuparem esse território, os índios pediram o direito de eleger a nova direção, mas não houve acordo com o município. O Ministério Público Federal interviu e, numa reunião realizada na Procuradoria-Geral da República, foi reafirmado o direito dos indígenas de ter uma eleição. Inclusive, o corpo pedagógico, a maioria é indígena, né? Além de ser o início da vida escolar das nossas crianças, mas também é a parte onde os nossos professores, os acadêmicos que terminam o seu curso, voltam e ocupam esse espaço. O MPF pontuou que a Prefeitura deixou de seguir o próprio regramento, que estabelece diretrizes para a eleição do cargo de diretores. No acordo, ficou estabelecido o prazo de 5 meses para realizar a eleição. Enquanto isso, uma professora da rede municipal de Aquidauana está à frente da escola. Isso em comum acordo com a liderança indígena. No próximo bloco, nós voltamos a falar sobre as ações do MPF para garantir direitos indígenas. Em entrevista, o Procurador Regional da República, Felício Pontes Júnior, explica melhor esse trabalho. Até já!
A luta pelo fortalecimento dos direitos dos índios e também para combater retrocessos na política indigenista brasileira está no dia a dia da atuação do Ministério Público Federal. Sobre esse trabalho, a repórter Madeleine Machado conversou com o Procurador Regional da República, Felício Pontes Júnior. Vamos ver. Doutor Felício, obrigada por participar do programa Interesse Público, concedendo essa entrevista. Obrigado a você, Madeleine. Doutor Felício, é claro que a gente vai falar uma questão polêmica, que é a questão de terra dos povos indígenas, mas esse não é o problema mais grave, ou pelo menos não é o único problema dos povos indígenas, né? Embora nós tenhamos ainda muitas terras indígenas que estão em processo de demarcação, ainda esse não é o fim. Porque a gente pensa o seguinte, não, depois que demarcou a terra indígena, acabou o problema. Não. Nós ainda temos, mesmo com as terras indígenas demarcadas, homologadas e tudo, nós temos invasões a essas terras. Nós temos invasões, por exemplo, de madeireiros, de garimpeiros, de fazendeiros, alguns ainda não se conformando com a demarcação. Então, mesmo com a demarcação da terra indígena feita pela FUNAI, mesmo assim sobram problemas ainda em determinadas áreas, infelizmente. A saúde indígena ainda não se conseguiu um sistema eficaz mesmo de proteção aos indígenas. Inclusive saiu da FUNAI e passou para a Secretaria, Secretaria Especial de Saúde. Exatamente. Então essa saída era uma tentativa de fazer com que houvesse uma ligação mais rápida com o SUS. E ainda não se efetivou de uma forma que pudesse dar tranquilidade aos povos indígenas. Nós temos muitos lugares, os povos indígenas com a sua própria renda que estão fazendo a saúde, sobretudo naqueles casos, Madeleine, que é a emergência, e de doenças que não são doenças conhecidas pelos pajés, pelos curandeiros dessas etnias. Na educação também, né? A educação, nós estamos avançando, mas eu acho que estamos avançando ainda a passos muito pequenos. É necessário que a educação seja bilíngue, né? É necessário respeitar o tempo de cada etnia e nós temos mais de 200 etnias no Brasil. Então é um desafio muito grande para o educador, para que ele possa ter um currículo que seja adaptado a cada uma dessas etnias e principalmente, uma coisa que a gente tem se esforçado muito, na formação de professores indígenas. Doutor Felício, é claro que a gente vislumbra um futuro melhor para os povos indígenas e que eles continuem, né, porque a gente tem até questões de genocídio, etnocídio, e a gente sabe que o Ministério Público trabalha muito para os povos indígenas, tem um trabalho muito forte, não só os povos indígenas, mas ribeirinhos. Qual é o grande sonho do Ministério Público nessa questão? Eu acho que é o cumprimento dessas normas internacionais e da Constituição. A gente tem a normativa, Madeleine, quando a gente estuda isso, e qualquer um que ingressou no Ministério Público teve que estudar muito isso, as normas internacionais e a própria Constituição, elas são assim um primor, são bálsamos, que você vê que a sociedade, se aquilo fosse cumprido, seria uma sociedade ideal. E dá para chegar nisso. Dá para chegar nisso a partir de uma coisa, de um conceito que é muito básico a todos nós, que é o respeito. Então, se a gente tiver o respeito para com o diferente, seja ele o preto, seja ele amarelo, seja ele indígena, seja o que for, né, tem que ter o respeito como ser humano. Doutor Felício, muito obrigada por participar do programa, obrigada pela entrevista. E vamos torcer para o trabalho do Ministério Público. Muito obrigado, Madeleine, pela oportunidade disso estar sendo dito para tanta gente. Obrigada. Você sabia que o direito dos índios à terra não depende do reconhecimento oficial? A Constituição de 1988 estabeleceu que os direitos sobre terras tradicionalmente ocupadas é anterior à formação do Estado brasileiro. As terras indígenas são propriedade da União, mas de posse permanente dos índios, e os direitos sobre elas são imprescritíveis. Quer mais informação desse tipo? Acesse facebook.com/mpfederal. E veja no próximo bloco, moradores de Barcarena e o Ministério Público no Pará estão preocupados com o risco de uma nova tragédia ambiental no país. Eles temem um rompimento de uma bacia de rejeitos de bauxita. Os resíduos tóxicos já trazem sérias consequências para a população. O Interesse Público volta já.
Há quase 3 anos, o Brasil viveu a pior tragédia ambiental da história, o rompimento da barragem de resíduos tóxicos em Mariana, Minas Gerais. No Pará, moradores temem que a história possa se repetir no município de Barcarena. Além disso, rejeitos de bauxita provocam a poluição do ar e da água. A pesca também está cada dia mais difícil e o turismo não é mais uma fonte de renda para os moradores. A reportagem é de Magno Barros. A gente já não dorme direito mais à noite, preocupada, né? Quando dá esse período de chuva agora, a gente fica preocupada com uma bacia dessa romper aí. As bacias de que Dona Rosa se refere são reservatórios gigantes onde ficam os rejeitos de bauxita das mineradoras que se instalaram no município de Barcarena, cidade distante 112 quilômetros da capital, Belém. A população convive com constantes e graves acidentes ambientais, o que motivou o Ministério Público Federal a pedir o embargo de uma dessas bacias de rejeito, pertencente à mineradora norueguesa Hidroalunorte. Eles já tinham uma bacia mais antiga e agora, mais recentemente, fizeram uma segunda bacia. Essa segunda bacia nós entendemos que tem vícios quanto ao licenciamento ambiental e uma série de questões que levaram à conclusão pela impossibilidade de utilizar essa bacia. Além do meio ambiente, as agressões atingem em cheio os moradores do município que viviam da pesca e do turismo. Eu saí essa noite, era meia-noite, com a minha cunhada. Peguei 3 quilos de peixe. E daí era aquelas pescadas pretas, não é nem aquelas pescadas brancas que a gente pescava. E aí a gente ainda tem dificuldade de vender, porque eles dizem que está contaminado o peixe. Daqui do porto da Vila do Conde sai boa parte da riqueza do estado do Pará. Mas isso não garante qualidade de vida para a população da vila pertencente ao município de Barcarena. Ao contrário, eles convivem apenas com os impactos ambientais. O pescado acabou, né? A natureza que deveria também nos sustentar aqui, como a castanha, o bacuri, a pupunha, também não está dando mais fruto devido à contaminação do ar. Várias reuniões estão acontecendo para buscar soluções que permitam equilibrar o trabalho das empresas e o respeito às leis e ao meio ambiente. Nós estamos, como comunidade, mostrando essa realidade, não porque nós somos contra o progresso, mas nós não somos contra, que fique registrado. Mas esse progresso ele não tem que ser degradador, ele tem que ser de uma forma equilibrada, que respeite o meio ambiente, que respeite os moradores, para que a gente possa realmente todos ter sustentabilidade. No Cariri paraibano, a vida ainda é difícil, um ano depois da chegada das águas da transposição do Rio São Francisco. Um dos problemas enfrentados pela população é a falta de água. Esse é um tema de um vídeo produzido pela Assessoria de Comunicação do Ministério Público Federal no Estado. O registro, feito a partir de uma inspeção, será enviado ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. O financiamento do Sistema Único de Saúde, o SUS, e os critérios de repasse de verbas para o setor foi tema de um encontro realizado entre MPF, especialistas e representantes de órgãos de controle. O painel comemorou o Dia da Saúde, celebrado em 7 de abril, e fez parte do calendário do projeto MPF Cidadão 30 anos. O debate teve como objetivo buscar soluções para problemas de gestão e insuficiência de recursos. Uma exposição fotográfica a céu aberto no prédio da Procuradoria-Geral da República em Brasília homenageia índios de várias etnias brasileiras. As fotos projetadas na área externa da PGR são do acervo do MPF e foram feitas pelos fotógrafos Leonardo Prado e Antônio Augusto. A exposição registra ainda a atuação do MPF em defesa dos direitos indígenas. E essa edição especial do Interesse Público em homenagem aos índios brasileiros fica por aqui. Você pode rever este programa e outros pela internet. O site é mpf.mp.br e ainda pelo YouTube, youtube.com/tvmpf. O nosso e-mail é esse que já aparece aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia, espero você na semana que vem. Até lá, tchau!